Olá, meu caro e minha cara, aqui é o pastor Pedro Barbuto, pastor responsável pela área de ensino da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha. E hoje nós vamos para a terceira parte do estudo a respeito do profeta Isaías, que vai compreender a segunda parte do livro, que vai do capítulo 40 até o capítulo 55. E aí, vamos lá conhecer um pouco mais a respeito desse profeta? Antes da gente entrar efetivamente na segunda parte do livro de Isaías, que vai do capítulo 40 até o capítulo 55, permita-me aqui fazer um pequeno retorno aos últimos capítulos da primeira parte, que é o capítulo 36, 37, 38 e 39, que vão dar conta de narrar o período do reinado do rei Ezequias. O rei Ezequias, muito diferente do seu pai, ele toma posturas total e completamente diferentes. Por exemplo, tanto Acais como Ezequias, no tempo do seu governo, eles foram assediados pelo Império Assírio. Bom, Acais, ele rejeitou o conselho do profeta, rejeitou ao próprio Deus e ficou confiado nas suas articulações políticas e no socorro que ele pediu ao estrangeiro, a nações estrangeiras. No caso, ao país do Egito, né? Que Acais havia pedido um socorro ao Egito. Ezequias é diferente. Ezequias, quando ele é assediado mais uma vez pelos exércitos do Império da Assíria, ele procura o profeta, né? Acais, o profeta procurou Acais e Acais o rejeitou. No caso, Ezequias é que manda procurar o profeta. Quando ele recebe uma carta em que, mais uma vez, a Assíria vai ali e pressiona como é que é a mesma palavra, gente? Ameaça invadir Jerusalém. Mais uma vez, o profeta ele se recolhe e ora ao Senhor. Então ele busca o profeta e ele busca ao Senhor. E o Senhor o ouve. E o Senhor, no caso, mandou um anjo e esse anjo destruiu todo o exército assírio. Depois, no capítulo 38, Ezequias vai ficar doente. E uma vez doente, mais uma vez ele se volta ao Senhor. Porque essa doença era uma doença que seria para a morte, Ezequias iria morrer. E então ele ora e pede ao Senhor, e devido à sua fidelidade sobre a relação que ele tinha construído com Deus até então, o Senhor concede a ele mais 15 anos. A avaliação de Ezequias, no geral, é essa que a gente observa no segundo livro do Reis, capítulo 18, verso 3. Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Removeu dos santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes a Asherá. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. Ou seja, ele eliminou total e completamente a idolatria dos territórios de Judá, né? Então, assim, foi um bom rei. No finalzinho, né? E aí, por exemplo, eu vou até tomar aqui o testemunho de Crônicas, né? No capítulo 32, o cronista vai contar pra gente o que aconteceu quando... Porque, assim, nós vamos ver na história que depois que ele fica curado, uma comitiva da Babilônia vai até Judá para poder saber dos últimos acontecimentos. E a gente percebe que Ezequias reage muito mal a essa visita dessa comitiva, né? Olha o que diz o capítulo 32, verso 31 do segundo livro das Crônicas, né? No entanto, quando chegaram os representantes da Babilônia para perguntar sobre os acontecimentos extraordinários que haviam ocorrido na terra,
Deus se afastou de Ezequias para testá-lo e ver o que havia de fato em seu coração. Bom, observa aqui, né, que os da comitiva da Babilônia foram até Jerusalém para saber dos acontecimentos extraordinários. Como Judá conseguiu resistir ao exército do Império Assírio, a Babilônia, que também tinha o seu plano de expansão, com certeza, né? Como uma outra nação poderosa que era, né? Em crescimento. Como é que um rei que estava condenado à morte agora está gozando de saúde, né? De plena saúde? O que tinha acontecido, então, ali naqueles territórios de Judá? Bom, era uma excelente oportunidade que Ezequias tinha recebido para que pudesse contar à comitiva babilônica e apresentar à comitiva babilônica quem era o seu Deus e o que esse Deus maravilhoso tinha feito pela nação e por ele pessoalmente. No entanto, o que Ezequias faz é mostrar todos os tesouros do reino e também mostrar todo o poderio bélico da nação de Israel. Poderio bélico esse que não serviu de nada, porque como nós sabemos na história, foi o anjo do Senhor que afugentou o exército assírio. Eles não precisaram pegar em armas para poder afastar o exército. Então, assim, que coração, o que tinha no coração de Ezequias? Infelizmente, era muita vaidade e muito orgulho, né? E essa informação toda para a Babilônia foi muito importante. Porque, gente, a gente que vive nesse tempo, né, alguns chamam até de pós-modernidade, a gente pensa com uma cabeça muito imediatista. Quando a gente até observa governos, porque a gente não vive numa monarquia, né? Então a gente vive hoje numa república em que os mandatários eles têm apenas 4 anos. Então, todas as políticas não costumam ser assim políticas de Estado, são muito políticas voltadas para aquele governo, né? Em que são ações que visam sempre o curto prazo, por conta da preocupação da reeleição ou da perpetuação daquela linha política, né? De partido político. Quando a gente está falando de uma monarquia, quando a gente está falando de um império, a cabeça é outra. A visão para o país, o plano de expansão, ele é um planejamento para décadas, é um planejamento que vai até para séculos, né? Por quê? Porque como a família imperial ela governa por direito de nascença, então eles são muito mais focados no desenvolvimento da nação, porque buscando sempre a evolução daquele país, porque eles serão herdados pelos seus filhos. Então, assim, a Babilônia, ela já tinha, sim, o seu plano de expansão. Na história, ela está correndo por trás. Ela está conquistando também os seus espaços, né? No cenário que a gente foca ali, né, perto dos territórios de Judá, quem é o império que está mandando é a Assíria. Mas a Babilônia, ela está correndo por trás aí também, crescendo. E, bom, Ezequias morre, é sucedido por uma série de maus reis, com a única exceção de Josias, né? E eles se afastam do Senhor, se afastam do Senhor, se afastam do Senhor, e em algum momento a fatura ia chegar. E a fatura chegou. É aproximadamente 90 a 100 anos depois que morre Ezequias, que foi sucedido por péssimos reis, com a única exceção que foi Josias, né? Por exemplo, quando você pega a sua revista aqui, revista Palavra Profética, você vai encontrar essa cronologia dos reis aqui. E aí quando você vai olhar aqui os nomes, você tem Ezequias, e quem sucedeu Ezequias foi Manassés, depois Amon, aí Josias, que foi um bom rei, Jeoacás, Jeoaquim e Zedequias. Zedequias sendo o último rei de Judá. Quando Zedequias está no poder,
Jerusalém é cercada, e agora não mais pela Assíria, que a Síria ela perdeu, se enfraqueceu, ela é cercada agora pela Babilônia, que é o grande império que está em plena execução do seu plano de expansão. E então a Babilônia cerca Jerusalém, e Jerusalém ela fica sitiada até o momento que ela não aguenta mais. A Babilônia invade Jerusalém, os seus moradores são jogados lá para as terras da Babilônia, morando ali na periferia da capital do Império Babilônico. Bom, eles ficam naquela condição de escravos na Babilônia durante 70 anos. Aí chegamos no capítulo 40. Sim, no capítulo 39 nós temos lá o Ezequias, no capítulo 40 nós temos já o povo vivendo a expectativa do retorno para a terra de Judá depois de 70 anos vivendo como escravo nos territórios da Babilônia. Então essa segunda parte de Isaías ela vai descrever um pouco de quem é esse povo que ficou no exílio, como eram as condições de vida dele, como foi a experiência de fé desse povo. A gente consegue observar, por exemplo, o sentimento desse povo, né? Como eles estavam assim no seu psicológico. Isso fica muito claro no Salmo 137, que é um salmo escrito durante o período do exílio, em que lá o salmista vai dizer: junto aos rios da Babilônia sentamos e choramos, e ao nos lembrarmos de Sião. Pusemos de lado nossas harpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. Os que nos levaram cativos queriam que cantássemos. Nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor estando em terra estrangeira? Se eu me esqueci de ti, ó Jerusalém, se a minha mão direita, que a minha mão direita perca a sua habilidade, que a minha língua se prenda ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, se eu não fizer de Jerusalém a minha maior alegria. Esse, então, é o estado de espírito, é o estado psicológico desses que estavam ali vivendo já há 70 anos como escravos nos territórios da Babilônia. É claro que o profeta Isaías, o livro de Isaías, ele também vai nos dar dicas, dicas e, na verdade, revelar também claramente qual o estado que está o povo. É um povo que ele está cansado, é um povo que ele está enfraquecido. E aí, por isso, nós temos a palavra ali no capítulo 40, uma palavra de ânimo, né? A partir do versículo 28. Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças e nem se cansa. Ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as suas forças e se cansam, os rapazes tropeçam de tão exaustos, mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Ou seja, eles estão vivendo aqui a expectativa do retorno, mas são um povo que foram desprezados, como aqui no capítulo 49 também, a gente vai ter escrito aqui no versículo 7, o Senhor, o Redentor de Israel, diz aquele que é desprezado e rejeitado pelas nações, aquele que é servo dos governantes. Ele está se referindo ao povo de Judá que está ali escravizado. Eles foram maltratados. Na verdade, assim, temos vários textos aqui para poder citar. O capítulo 42 também vai dar aqui para a gente um relato, né? Versículo 42, versículo 6. Eu, o Senhor, o chamei para mostrar a minha justiça. Eu o tomarei pela mão e o protegerei, e darei a meu povo Israel como símbolo da minha aliança com eles. E você será luz para guiar as nações, abrirá os olhos dos cegos, libertará da prisão os cativos e livrará os que estão em calabouços escuros. Né? Versículo 22.
Nós vamos dizer o seguinte: seu povo foi roubado e saqueado, escravizado, aprisionado e apanhado numa armadilha. São presa fácil de qualquer um e que não tenha os que protejam, não tem quem os proteja, ninguém que os leve de volta para casa. Essa era a situação do povo de Israel, um povo que havia sido total e completamente explorado, e que ninguém era por eles, né? Assim, a gente vai observar no capítulo 37, ou 37 não, 47, né? Versículo 6, que até os idosos também foram maltratados, pois eu estava irado com o meu povo escolhido, e para castigá-los entreguei em suas mãos, mas você não teve compaixão deles e oprimiu até os idosos, né? Que é uma palavra contra a Babilônia, né? Então, ele está dizendo aqui, Deus está dizendo, né? Eu estive irado com o meu povo e escolhi e entreguei nas suas mãos para poder você castigar a Babilônia. Só que você se excedeu, não teve nenhum tipo de compaixão e, além de tudo, oprimiu até os idosos. Ou seja, eles foram total e completamente humilhados. Deixa eu poder terminar essas leituras. No capítulo 50, versículo 6, diz o seguinte: ofereci as costas ao que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto daqueles que me zombavam de mim e em mim cuspiam. Né? Como esse povo foi humilhado por aqueles que o exploraram. Então, a expectativa, essa é a condição, né, do povo, e a expectativa é a expectativa da libertação, do retorno. Ela está presente logo nas primeiras palavras dessa segunda parte do livro de Isaías, que diz o seguinte: consolem, consolem meu povo, diz o seu Deus, falem com carinho a Jerusalém, digam que os seus dias de luta acabaram e que seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor a castigou em dobro por todos os seus pecados. Né? A gente observa que a Babilônia está num período, né? Se a gente for olhar para a história, ela está num período de decadência. Por quê? A opressão, a expansão realizada pela opressão nunca é uma boa solução. Né? Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, é muito caro se manter um exército sempre ativo. Porque não é assim o exército montado, não. É um exército em atividade, em constantes conflitos, em constante batalha, em constante guerra. Porque há muitas perdas, né? Tanto de perdas humanas, que vai enfraquecendo cada vez mais o exército, perdendo o seu contingente, como também perdas financeiras. Na primeira oportunidade, aqueles que são oprimidos, eles fogem dos campos e que são trabalhados são forçados a trabalhar para esse opressor. Na primeira oportunidade, eles ficarão de braços cruzados. Quando outra nação, quando um novo império estiver avançando. E bom, esse novo império e com uma nova proposta chegou. Esse novo império é o Império Persa, que está já avançando sobre o território da Babilônia para conquistá-la. E aí então todos os povos que um dia foram conquistados pela Babilônia agora estarão sob gerência do Império Persa. Bom, e assim, só para a gente recapitular, né, quais são assim as grandes nações que tiveram influência sobre o povo de Deus, né? Primeira foi a Assíria. A Assíria, vamos lembrar, que foi aquela nação que aniquilou o reino do norte, o reino de Israel. Por que eu digo aniquilou? Porque a política da Síria era de exílio. Só que, assim, o exílio da Síria não era tirar todo mundo de uma cidade e botar perto da sua capital. Não, era tirar todo mundo da cidade, mas colocar um pouquinho ali, um pouquinho lá, um pouquinho acolá, para misturar com outros pouquinhos de povos que elas foram conquistando, de maneira que eles casassem entre si e perdessem total e completamente a sua identidade enquanto nação. Então, por isso que, de certa forma, Israel foi aniquilado, porque ele foi espalhado
por diversas partes daquela região, juntamente com outros tantos povos que também eram divididos por diversos territórios, casaram-se, perderam a sua identidade, né? Isso foi o que aconteceu com Israel. A Síria tentou ir contra Judá, mas não conseguiu. Foi o que nós vimos tanto no reino de Acais como no reino de Ezequias, né? Bom, a Babilônia, ela tem uma política diferente. Ela leva para o exílio, mas leva aquele grupo inteiro. Eles não são ordenados a que se espalhem. Se quiserem se espalhar, se espalharão por vontade própria, por querer se espalhar. Eles são escravizados ali, né? Alguns, e é engraçado a gente observar isso, na Babilônia existe a possibilidade de ascensão social, né? É por isso que quando o povo tem ordem, né, é liberado para poder retornar à sua terra, não é todo o povo de Judá que retorna aos territórios de Judá. Porque havia possibilidade de, mesmo sendo um povo escravo, que se de alguma forma eles conseguissem crescer na vida, se estabelecessem, né? E o povo de Israel, como ele foi... como o povo de Judá, ele foi todo blocado para as terras da Babilônia, ali eles construíram as famosas sinagogas, que vão perpetuar até o tempo de Jesus, né? E estão aí até hoje. É ali que são criadas as sinagogas, é ali que são criados os grupos, acredita-se, né, dos fariseus, ali que se começam a ter aquelas escolas de ensino tanto da lei como dos profetas. É ali que os textos bíblicos que a gente conhece do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, como você queira chamar, ganham a sua redação final, né? Ali no exílio, naquele momento do exílio, porque nesse momento em que está uma ameaça presente de se perder a identidade, de se esquecer a história, que se faz necessário que tudo que se sabe, que antes era transmitido por via oral, né, contado de boca, agora se faz necessário que tudo seja escrito, para que aquela história, para que aquela identidade não se perca, né? Então, de certa forma, o período do exílio foi um período muito rico na produção literária. E muitos, claro, como estavam ali blocados, faziam comércios entre si, e houve sim judeus que conseguiram crescer dentro da sociedade babilônica, né? A Pérsia, que então é este império que está vindo e que está gerando, né, toda essa esperança de retorno do povo de Judá à sua terra natal, ela tem uma política total e completamente diferente. A Pérsia não quer ninguém perto dela. Não tem porquê povo conquistado ficar perto de mim. A Pérsia, ela quer o quê? Que os povos lá de Judá e outros tantos povos que um dia foram conquistados pela Babilônia, que voltem para as suas terras. Porque para a Pérsia interessa que eles paguem tributos. Então, assim, volta lá o judeu para a sua terra, lá para os territórios de Judá, reconstrói o templo e paga tributo para mim. É essa a cabeça da Pérsia, né? A Pérsia, ela não tem essa... Claro, assim, gente, nenhum dessas nações são boazinhas, né? Mas, assim, a Pérsia é menos mal, porque ela tem essa política que garante uma sobrevida e, de certa forma, uma dignidade mesmo dos povos que são conquistados por ela, né? Outro, por exemplo, fator que ajudou a queda da Babilônia foi uma treta lá, né? Uma crise interna religiosa entre o deus Marduk, que era chamado Deus Sol, e a deusa Sin, se eu não me engano o nome dela é Sin, que é a deusa da lua, né? Entre os sacerdotes do deus Marduk e da deusa Sin.
Porque um imperador que entrou lá agora, não me lembro o nome dele, isso a gente vê pelos livros de história, tá? Isso não tá na Bíblia, mas aí por conta disso, né, a gente pega a informação de fora para poder entender o porquê que aconteceu, né? Entrou um rei lá na Babilônia que ele quis trocar, né, o principal deus da Babilônia. E isso gerou uma confusão religiosa dentro da Babilônia. E como religião e política tinham muita ligação, esse imperador babilônico acabou que ele perdeu a sua base de sustentação de apoio para uma grande parte da classe de sacerdotes. E aí então assim foi cada vez mais se enfraquecendo, até que a Pérsia vem avançando e vai aparecer daqui a pouquinho, aqui no nosso estudo, um rei da Pérsia, que é o rei que vai ser usado pelo Senhor para poder, então, promover esse retorno dos judeus aos territórios de Jerusalém e aos territórios de Judá. Bom, voltando aqui agora para os judeus, né, para os judaítas, nós temos outras coisas aqui que no livro do profeta Isaías nós vamos ver. No capítulo 49, no verso 16, nós vamos ver que Deus não se esqueceu do seu povo. Olha o que está escrito. Vejam, escrevi seu nome na palma de minhas mãos. Seus muros estão em ruínas. Estão sempre na minha mente. Seus muros em ruínas estão sempre na minha frente. E vem a promessa. Em breve os seus descendentes voltarão. E todos que procuram destruí-la irão embora. Né? A disciplina, como nós já lemos, ali nos versos 1 e 2 do capítulo 40, já foi aplicada. A justiça de Deus já foi executada. O povo de Judá já teve a sua disciplina. Então agora nós temos essa promessa do retorno, essa promessa de que até o santuário do Senhor será reconstruído. Né? Olha ali. E aí vai aparecer nesse versículo o nome do rei persa, né? Que é o Ciro. Versículo 28. Quando disser a respeito de Ciro, ele é meu pastor, ele certamente fará tudo o que eu quiser. Ele dirá, reconstruam Jerusalém, e ordenará, restaurem o templo. Né? Deus levanta Ciro como um instrumento seu. Quando ele continua aqui, né? No versículo 21, no próximo capítulo, que é o capítulo 45, ele diz assim, é isso que diz o Senhor a Ciro, o seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá. Diante dele reis poderosos ficarão paralisados de medo. Os portões de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. Assim diz ele, irei à sua frente, Ciro, e tornarei plano os montes, quebrarei os portões de bronze, destruirei as trancas de ferro, e lhe darei tesouros escondidos na escuridão, sim, riquezas secretas. E aí diz, né? E aí é interessante essa expressão. A Ciro, o seu ungido. Ciro é um rei pagão, é um rei persa, e ele é colocado como um instrumento nas mãos do Senhor para que ele realize a sua vontade na história, né? Porque não nos esqueçamos que o Senhor é Deus soberano. Olha aqui o capítulo, por exemplo, 46, verso 10, né? Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. O Senhor é soberano, o Senhor é o Senhor da história. No capítulo 50, versículo 2, é Deus declarando, por que ninguém apareceu quando eu vim? Por que ninguém respondeu quando eu chamei? É porque não tenho poder para libertar? Pois eu, com uma simples palavra, seco o mar e transformo os rios em desertos cheios de peixes
mortos. Deus, ele é poderoso. Deus é que detém todo o poder. Ele é rei dos reis, e esses reis, então, são homens usados pelo Senhor para aplicar a sua disciplina, sim, mas também para sair em socorro e em favor do seu povo. E assim aconteceu com o povo de Israel. A sua fatura foi paga e o povo teve novamente a oportunidade de estar retornando aos territórios de Jerusalém e de Judá. Nós já estamos chegando no final da nossa aula e eu gostaria de falar com você agora, por último, da nossa dívida. A nossa fatura também, ela existe. Às vezes a gente olha para o povo de Israel e fica pensando assim, né? Nos erros deles. Mas o pecado deles de se afastar de Deus é um pecado que existe desde que Adão fez a opção por se afastar de Deus. E nós, hoje, igreja, povo de Deus, nós também somos alcançados por esse embrião que foi criado do pecado a partir de Adão. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. E essa é a grande fatura que existe sobre a humanidade. Esse que é na expressão que Paulo usa, é o grande escrito de dívida, ou como está nessa tradução aqui, o registro de acusações contra nós. Mas eu quero ler o que Paulo vai dizer aos nossos irmãos lá de Colossos, os Colossenses, no capítulo 2, a partir do verso 13. Ele diz o seguinte: vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, ele desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Quando Jesus ele morre ali na cruz do Calvário, ele não destrói um império humano como era o império da Babilônia. Ele destrói o império do mal, ele destrói o império do diabo, ele destrói o império das trevas. O império do pecado, ele tem ali na cruz de Cristo algo para derrotar. E a morte, ela é vencida. E nós temos aquele cântico também, que é Paulo que vai nos trazer, né? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Se o salário do pecado é a morte, então essa é a nossa fatura a ser paga em Cristo Jesus. Nós temos vida e vida abundante, nós temos vida e vida eterna. E esse amor de Deus que então é demonstrado por nós através de Cristo Jesus, ele, muito mais do que era obrigação do povo de Israel em responder a tudo aquilo que Deus havia feito na história, nós que já então temos o conhecimento de Cristo e aquilo que Cristo fez por nós na cruz do pecado, morrendo em nosso lugar, sendo ele uma vítima inocente, o amor de Deus nos constrange, ele nos impulsiona a servir e a amar a esse Deus. E a minha palavra então aqui agora, ela se encerra voltando ali para o profeta Isaías, mas no capítulo 55, que é o último capítulo dessa segunda parte do livro de Isaías, e eu quero ler a partir do verso 6, que diz o seguinte: busque o Senhor enquanto se pode achá-lo, invoquem-no agora enquanto está perto, que os perversos mudem de conduta e deixam de lado até mesmo a ideia de fazer o mal, que se voltem para o Senhor,
para que Ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e os meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Esse é o Senhor Deus, o Senhor Deus, soberano Deus. E que a gente possa eliminar todas as distrações, eliminar todas as nossas articulações e confiar e buscar somente ao nosso Deus, que em Cristo Jesus é nosso Deus e Pai. Você tenha uma excelente semana e até a próxima.